Estação Urbana, na Rádio Estadão. Trânsito. Momento aqui de acompanhar, monitorar o trânsito na cidade de São Paulo. Julho tá uma delícia, aliás. Claro que sempre tem pontos complicados de preocupação, coisas que acontecem no dia a dia de uma metrópole, mas de uma maneira geral, a média de trânsito durante esse mês de julho tá uma delícia, né, por conta das férias escolares. E a Isadora Giovinazzo traz mais informações agora, Isadora. Oi, Emanuel, do corredor norte-sul agora, observando lentidão, e agora o trechinho sul é o pior. Quem deixa aqui a região do aeroporto de Congonhas, o portão principal aqui, da lateral já do aeroporto, tá tudo parado na direção do centro de São Paulo, pela Washington Luiz, na sequência Rubem Berce e 23 de maio, viu? Caminho pesado só alivia quando o motorista já chega aí na aproximação do viaduto Tutóia. No sentido contrário, o corredor norte-sul dá trabalho para o motorista no trecho norte. A aproximação da Praça Campo de Bagatelle tem trânsito pesado até o cruzamento com a Avenida do Estado. Tem alternativa para quem quer sair ali da zona norte da cidade, dá para utilizar por enquanto a Avenida Cruzeiro do Sul. Ela tem o trânsito congestionado também, mas por enquanto está valendo um pouco mais a pena. Estressado com o trânsito, relaxe, pratique exercícios físicos orientado por um profissional registrado no CREF, Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Repórter aérea Isadora Giovinazzo, Rádio Estadão. Estação Urbana, o seu acesso a diversos assuntos. 11h30. Antes do intervalo, a gente vai ter daqui a pouco, depois do intervalo, o nosso bate-papo com o novo colunista do jornal Estado de São Paulo, do Caderno 2, o professor Leandro Carnal. Vai ser demais nossa conversa por aqui. Te contar uma coisa, você vai poder assistir essa conversa, esse encontro dos calvos aqui. Eu, o Nelson Volter e o Leandro Carnal. Vai ser demais, uma convenção. Enfim, pode acompanhar na TV Estadão, né? A gente vai disponibilizar o link também na nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Estadão, não só para você ouvir, mas também acompanhar audiovisual, via televisão, via TV Estadão, essa conversa nossa com o Leandro Carnal. Depois do intervalo a gente tem ela, mande sua pergunta no 994811777. Vida Urbana no ar. Dicas e informações do setor imobiliário com representantes do Sindicato da Habitação de São Paulo. Sou Marcos Veletri, diretor de Insumos e Tecnologia do Secov. O imóvel onde você reside é fruto de um trabalho minucioso de engenharia que envolve uma etapa fundamental, que é o projeto. Para executar algo que idealizamos em nossa vida, ou mesmo um empreendimento, é necessário projetar. O projeto é vital para qualquer obra. Ao despendermos horas desenvolvendo adequadamente um projeto, minimizamos enormemente os problemas na sua execução em canteiro. Há 15 anos, desenvolvemos em parceria com várias associações um conjunto de manuais de escopo de contratação de projetos para melhorar a relação contratante-contratado. Acesse manuaisdescopo.com.br. Para saber mais, Direto da Fonte com Sônia Rassi, de segunda a sexta no Estadão no Ar e no Direto da Redação. Oferecimento Votorantim. Descubra o legado das águas, a maior reserva privada de Mata Atlântica do país. E Santander Select. São só detalhes até você usar. Rede Empreendedora. Dicas importantes para gerir o seu negócio. O Comitê Acelera Fiesp da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo realiza o 8º concurso Acelera Startup, nos dias 5 e 6 de julho. O maior evento de investimento anjo da América Latina tem como objetivo incentivar o empreendedorismo inovador e aproximar projetos e empresas de investidores. O público pode participar das palestras sobre inovação, investimento e empreendedorismo e acompanhar as apresentações dos finalistas à banca de investidores mais seleta do mercado. Para os 250 empreendedores que tiveram projetos ou startups selecionadas na primeira fase de avaliação, haverá 2 dias de um exclusivo processo de aceleração, com palestras, workshops, mentorias e avaliações classificatórias. Nas últimas edições do evento, foram recebidas mais de 11.500 inscrições de todo o Brasil e participaram mais de 400 mentores e mais de 250 investidores, sendo anjos, representantes de fundos de investimentos e empresas que trabalham com inovação aberta. Oferecimento Rede. Chegou o preço único. Simples de entender, fácil de controlar, só a Rede tem.
Chegou o preço único, a novidade da rede. Agora você paga um valor único por mês, que já inclui aluguel da maquininha e as taxas de desconto. E você recebe o valor integral das vendas e ainda escolhe o prazo de recebimento. O seu Josias vai explicar como funciona no táxi dele. Agora com preço único, se o cliente paga R$50 no cartão pela corrida, eu recebo R$50 na minha conta. Não fica nada pelo caminho. Busque por Preço Único Rede na internet. Preço Único, simples de entender, fácil de controlar. Só a rede tem. Rádio Estadão no Twitter. @Rádio Estadão. Pensou Honda? Pensou Nortevel. Com 2 lojas na Zona Norte, a Nortevel é uma das concessionárias que mais vendem Honda no Brasil. Se você busca espaço, versatilidade e um desempenho imbatível, venha fazer um test drive no Honda Fit 2016. O mais premiado na sua categoria, com condições especiais e uma super avaliação do seu carro seminovo. Corra e venha conferir outras condições imperdíveis na Nortevel da Vila Guilherme ou Brasleme. Ligue agora, 2790-4999. Honda Nortevel, especializada em você. Estadão PME, com Daniel Fernandes. E hoje, quinta-feira, a gente vai falar de um concorrente da Uber, o aplicativo de caronas remuneradas Cabify, que começou a operar recentemente a versão de seu serviço para empresas na capital paulista. A startup, de origem espanhola, quer ser uma alternativa aos táxis corporativos, segmento que atualmente, pessoal, fatura 6 bilhões, é isso mesmo, 6 bilhões de reais no Brasil, isso segundo o Departamento de Transportes Públicos de São Paulo. Além dos táxis, o Cabify terá de enfrentar também a Uber, líder do setor de caronas, que também tem uma solução corporativa. O Cabify é considerado atualmente, ao lado da Lyft, uma marca alternativa em um setor liderado com folga pela Uber, gigante que, após receber aporte de 3,5 bilhões de dólares do Fundo Soberano da Arábia Saudita, está avaliado em 62,5 bilhões de reais. O Cabify, pessoal, enquanto isso, recebeu aporte de 120 milhões de dólares da japonesa Rakuten em abril. São cifras expressivas, números interessantes que mostram como um segmento que até pouco tempo atrás era considerado tradicional, abriu espaço para startups de todo tipo. Amanhã, sexta-feira, a gente volta para falar mais desse assunto. Até lá. Oferecimento: vencer um gigante do ramo. Vem pra Claro. Eu tinha um hortifruti e resolvi colocar Claro nele. Ligações e torpedos ilimitados para Claro. Minutos para outras operadoras, internet rápida. Aí eu virei um gigante do ramo. Agora dizem por aí que ando esmagando a concorrência. Ups, desculpa. É que às vezes eu não enxergo direito onde eu piso. Vem pra Claro. Aqui, sua empresa tem as melhores soluções a partir de R$ 34,90. Acesse claro.com.br/PME e receba a visita de um consultor Claro. Você ouve Estação Urbana. Rádio Estadão. 11h37, de volta aqui na Rádio Estadão, em FM 92,9, na internet em radio.estadão.com.br. Conforme eu prometi, chegou o momento da gente bater um papo com o historiador e professor da Unicamp, Leandro Carnal, novo colunista do jornal Estado de São Paulo, do Caderno 2. Professor, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Estadão. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estadão. Demais. E junto para esse papo está aqui o editor do Caderno 2, o Biratã Brasil. Saudade de conversar com você no ar. Tudo bem, Bira? Tudo bom, Manu? Beleza? Maravilha. Bela conquista, hein? Parabéns. Opa, mais uma. Demais. O que você está pensando e preparando para essas colunas? Vão ser publicadas todo domingo. Aos domingos no Caderno 2. E aí, professor? Recebi o convite, fiquei um pouco instável, para dizer um sim imediato, porque o tamanho do Estadão, a antiguidade do Estadão, a responsabilidade, mas como eu escrevi na primeira coluna, a vaidade falou mais alto que o medo. E também pelo fato de que eu acho que existe uma possibilidade, um exercício que eu gosto muito de dizer coisas
importantes, significativas, que levem as pessoas a pensar e que essas coisas atinjam muita gente. Porque eu já faço na academia várias coisas que atingem 3 ou 4 pessoas. Então, há uma coisa que eu gosto, que é atingir muita gente. E nós estamos precisando, no Brasil de hoje, de polarização extremada, de gente que faça pensar, que gente que faça ouvir e interpretar, mais do que apenas gente que adjetive, expresse a sua opinião subjetiva e imediata. Que demais. Professor, você tem o que eu acho super interessante, que o senhor consegue estabelecer essa ponte e horizontalizar a comunicação, às vezes com uma academia que fica muito... às vezes há um abismo com as pessoas em comum. Isso é uma descoberta de vocação sua para comunicação? Bom, eu já disse hoje que tanto jornalistas como professores e publicitários têm o ônus da compreensão, ou seja, se alguém não nos compreende, o problema é nosso. Ao contrário de outras funções em que o ônus da comunicação tem que ser recíproco. Então, nós, professores, os jornalistas e também quem vende produtos ou ideias, tem o ônus de ter que ser compreendido. Na verdade, eu diria que essa é a grande vocação de qualquer professor, universitário ou não, que é ser compreendido. Quando nós fazemos um texto acadêmico, um texto de pesquisa que envolve arquivo, documentos em latim, nós temos uma comunicação um pouco mais técnica, um pouco mais limitada quanto ao público, que também é função da academia. Também é função da academia produzir o conhecimento, mas existe uma grande questão hoje que é você estabelecer pontes. Pontes entre o conhecimento mais sofisticado e o grande público, pontes entre ideias que fujam do senso comum e o grande público, e acho que algumas pessoas podem e devem fazer isso, e algumas pessoas fazem muito bem. É uma instituição sólida no exterior, o intelectual que está na mídia, ou o jornalista com especialização cultural, é uma sólida instituição no exterior. Nós temos um pouco menos de prática com isso. Então, acho que é uma chance, tomara que bem-sucedida, e tomara que eu corresponda a essa confiança, de traduzir para o grande público. Já tinha escrito várias vezes para o Estadão artigos aos domingos e agora de forma sistemática. Aí vem a pergunta, eu posso ser bom num texto, mas eu posso ser bom toda semana, por muitos anos, até que a morte nos separe? Essa é uma dúvida que se tem no casamento ou nas colunas também. O Biratã, Leandro Carnal aqui com a gente, fica à vontade de provocá-lo, perguntar, comentar. E aí, Birá? Vamos lá. Leandro, nas conversas que você tem, seja em palestra, seja algo mais à vontade, há algum assunto ou alguns assuntos que são mais prementes, que as pessoas têm necessidade de te pedir opinião sobre algum determinado assunto que é mais comum mesmo? Quase sempre as pessoas imediatamente têm interesse no acontecimento do dia ou da semana. Então, um post que eu escreva na minha fanpage sobre Nice vai ter mais chance de ter leitores do que sobre o massacre da Namíbia às vésperas da Grande Guerra. O massacre de hoje, o assassinato de hoje, o problema de hoje é sempre um problema mais pungente, mais próximo das pessoas. A segunda questão é que as pessoas gostam muito de temas como Deus. Religiões, Deus, expressões religiosas. E hoje, para minha alegria, um tema sobre o qual eu falo há muitos anos, mas hoje é uma demanda imensa, é a questão da ética. Muitas empresas, muitos jovens, muitas instituições querem e debatem e valorizam a questão da ética. Eu acho isto muito bom, o que me torna, em parte, uma pessoa otimista, ainda que eu seja um otimista melancólico. É reflexo do nosso tempo, né? Do que vivemos hoje. Exatamente. País, aliás, nós jornalistas, às vezes somos muito ansiosos e gostamos de questionar professores, assim, sobre o futuro. É algo comum no embate com jornalistas? Bastante comum que invoquem a minha função de mãe de Ná. Isso é bastante tradicional, né? Eu tenho que lembrar que história é uma área de conhecimento, ciência ou não é um debate, voltado exclusivamente ao passado. Não há ciência sobre o futuro. O futuro é uma expectativa. Desde Santo Agostinho, no seu famoso livro 11 das Confissões, quando ele reflete sobre o tempo, nós sabemos que o tempo é um contínuo presente. Eu não sei o momento seguinte, mas a grande questão de todo jornalista é perguntar assim, haverá paz no Oriente Médio? Bem, se eu tivesse resposta para isso, certamente a importância social do historiador seria
muito maior. Eu posso me basear na média matemática. Não haverá nem hoje, nem nunca. Ou posso fazer profecias inócuas, indiferentes. Sinto que haverá um problema de assalto em São Paulo hoje. Posso fazer essas profecias. Haverá um escândalo de corrupção daqui até o final do ano a ser desvendado. Não? Então, tudo isso é possível fazer, mas não há como profetizar. Existe uma tendência nas ciências sociais, nas relações internacionais, de falar em tendências. Tendências podem ser estudadas, mas o historiador é o especialista no que passou. Demais. Mas aquela máxima que a história se repete, ela existe ou não? Essa máxima que a gente pode datar de dois pensadores opostos. O conservador Cícero, que disse que a história é mestra da vida, magistra vita ou magistra vita em latim restaurado, dizia então que eu tenho que estudar a história para não repetir seus erros. E o filósofo Karl Marx dizia que ela se repete primeiro como tragédia, depois como farsa. Primeiro ela é tragédia, depois ela é farsa. Na verdade, nenhum dos dois é historiador. A história é única, ela é irrepetível, ela não ensina absolutamente nada além dela mesma. Então, tomando um exemplo histórico, o Afeganistão foi invadido, o atual Afeganistão foi invadido por Alexandre, ele sofreu muito, quase perdeu o exército. No século XIX, os ingleses tentaram a mesma região, levaram uma surra monumental. No século XX, 1979, os soviéticos invadiram o Afeganistão, levaram uma surra gigantesca. É o que fazem os americanos depois dessas três tentativas. Alexandre, Império Britânico e União Soviética invadem o Afeganistão e levam uma surra. A surra está no seu auge. O que os americanos debatem? Talvez tenhamos que invadir o Irã. Ainda mais dramático, ainda maior. Ou seja, não aprendemos absolutamente nada, não? Além da história em si. Né? Mark Bloch, um dos grandes historiadores do século XX, assassinado num campo de concentração, disse que história tem uma grande função, ela nos desverte, ela nos faz felizes e pronto. Estamos recebendo aqui na Rádio Estadão o professor Leandro Carnal, que vai estrear neste domingo no Jornal Estado de São Paulo. A gente está transmitindo essa entrevista também no YouTube, no canal da TV Estadão, tem pergunta por lá. O Renato Araújo pergunta para o senhor, professor, por que reclama tanto com seus estudantes para que eles deem com relação às suas opiniões? Você reclama muito que eles opinam, professor? Nunca reclamei isso, pelo contrário, os estudantes têm direito, e mesmo que eu reclamasse seria inútil, porque eles opinam sem cessar. O que eu reclamo, e já reclamei em público, é que eu tenho aula numa excelente instituição, e meus estudantes são muito acima da média, eu já dei aula em muitas instituições, é que você possa emitir uma opinião antes de embasá-la. Então, vou dar um simples exemplo. O afastamento de Dilma é golpe ou não? Implica a leitura da Constituição, em primeiro lugar, especialmente seu artigo 65, que estabelece os motivos do afastamento, implica a leitura do processo que tramita no Senado, da defesa da presidente, e isto posso garantir aos senhores porque eu o fiz, implica muitas semanas de leitura. Agora, não basta abrir uma conta no Face para ter opinião. Os ouvintes participam também aqui pelo WhatsApp, no 994-811777. O Wellington pergunta para o senhor, professor, qual que é a profissão de fé do professor? Se ele crê em Deus, se sim ou não, por quê? A minha profissão do professor é um afastamento só de tratamento, só de tratamento, ou professor. Tá perguntando para mim, Sim. Senhor, qual é a profissão? Eu já fui de uma família católica, inclusive fui e estudei entre jesuítas. Sou uma pessoa que tem um interesse enorme pelo tema religioso, estudo religiões. Acabei de fazer mais e mais pesquisas sobre expressões religiosas do mundo. Sou um leitor quase voraz de textos sagrados, especialmente a Bíblia e o Corão. Mas eu sou pessoalmente ateu, mas limpinho, absolutamente sou. E como eu disse numa entrevista ao Jô, que me questionou, como alguém que não tem fé estuda, eu me sinto um ginecologista, eu estudo o objeto que eu não disponho, né? Eu tenho interesse sem ter o objeto em si. Professor, a gente vive um tempo, você falou, né, de golpe, de opinião, a gente vive um tempo muito de intolerância nessa seara política, apesar de estarmos em tese com uma democracia estabelecida. A gente ainda não está pronto para o debate no Brasil? Bom, só uma maneira de estar pronto para o debate, que é debatendo. Como eu cresci durante um período em que não podia haver debate, como eu, quando fui tirar carteirinha para ser professor de Educação Moral e Cívica, o SPB, em 1982, eu tive que ir a uma delegacia do DOPS
para garantir que eu não tinha nenhuma suspeita ideológica. Então eu vim de um mundo em que não podia haver debate. O debate é muito bom, há professores de esquerda, professores de direita, professores de centro, o debate é muito bom. Nós temos que aprender a ouvir sem adjetivar, ouvir sem ficar classificando o outro e emitir uma outra opinião. E isso só se aprende debatendo. Nada substitui a liberdade de imprensa, nada substitui a liberdade de opinião, e quando ela foi plenamente restaurada pela Constituição de outubro de 1988, ela tinha uma cláusula invisível. As pessoas também são livres para dizer bobagem e asneira, faz parte do processo. Então, a democracia é sempre um privilégio e é melhor a pior democracia possível do que os 21 anos, que o Brasil ficou sem poder expressar sua liberdade de opinião. Biratã? A gente vive o nosso pior momento da democracia? Ou, ao contrário, pelo que está acontecendo, é o melhor momento? Acho que nós vivemos um bom momento de busca de novos valores éticos. Acho que nós temos leis como a lei da ficha limpa, que representam um avanço para isso. Temos que discutir questões muito complexas sobre a identidade partidária, sobre a organicidade dos partidos, sobre a possibilidade ou não de voto distrital ou voto distrital misto. Temos que debater esse presidencialismo de coalizão, mas só na democracia isso pode ocorrer. Então façam o seguinte exercício. Se todas as empreiteiras que, ora, têm alguns dos seus próceres usufruindo da hospitalidade curitibana, descobriram a podridão da política só nos últimos 15 anos, ou se quando construíram Itaipu, Ponte Rio-Niterói e Transamazônicas eram vestais puríssimas que viviam apenas do serviço ao Estado. O fato de nós estarmos trazendo à tona agora essas podridões é um mérito da democracia. Aparece mais corrupção porque ela não podia aparecer há 40 ou 50 anos. Então, é um grande mérito. Eu diria que é um bom momento que a democracia é, assim, instável. O grande Churchill, por exemplo, que conduziu a Inglaterra à vitória, em 45, prestes a uma vitoriosa eleição em que seria consagrada após a vitória de maio contra a Alemanha, fez um discurso infelicíssimo no rádio, dizendo que seu adversário, Attlee, era um socialista e que ele instituiria a Gestapo na Inglaterra. Essa asneira pegou mal, os eleitores afastaram Churchill e chamaram Attlee. Isso é sinal de que a democracia, ela aprende consigo mesmo, né? Nós temos que aprender a votar. Você viu o seu deputado emitindo voto no dia do impeachment. Avalie o que ele disse, pense no que ele disse e pense se ele merece o seu voto. Tem eleições municipais. Quem são os candidatos? Quais são as propostas? Isso é muito bom. Um casal que discute a relação vive uma relação mais autêntica do que aquele que decide varrer para debaixo do tapete todas as informações. Só que o casal que varre para debaixo do tapete nunca briga. Um dia talvez se mate, mas nunca brigam antes disso. Os nossos ouvintes participam agora aqui da TV Estadão no YouTube, acompanhando o nosso bate-papo aqui com o professor Leandro Carnal. Rodolfo Souza. Professor, qual é a sua posição política e econômica? Direita, esquerda? Eu acredito, é sempre um pouco complexo dizer isso, eu já brinquei que eu era marxista linha Groucho, ou seja, porque não tendo sido marxista nem quando isto era muito legal como estudante, não tendo sido um petista e não tendo sido um marxista em nenhum momento, eu sempre me acreditei ao centro. O problema é que surgiu uma extrema esquerda e uma extrema direita que redefine o que vem a ser centro, né? Então, se alguém acha que a culpa do estupro é da mulher, e eu acho isso, a ideia é um absurdo, então acho que eu fiquei à esquerda dessa pessoa. Então, é a posição dos outros que está variando. Eu sempre me achei uma pessoa de centro, que acha a democracia formal, liberal, como ela acontece, um bom exercício, que acha que a propriedade privada, dentro dos limites previstos na lei, é uma boa base para garantir essa liberdade, que acha que a liberdade de expressão é absolutamente sagrada e nunca pode ser violada, e que desconfia do Estado, o que eu tenho em comum com alguns liberais e com alguns anarquistas. Liberais à direita e anarquista à extrema esquerda. Agora, essa classificação, fulano é um petralha, fulano é um coxinha, fulano é marxista, fulano é um liberal, fulano lê Marx, fulano lê Mises, eu acho que é que o Brasil está descobrindo a Guerra Fria, aquela que terminou em 89. Como nós acabamos de descobrir Montesquieu, ou seja, que os poderes devem ser separados
e que a Polícia Federal e o Judiciário são autônomos, em Montesquieu do século XVIII, descobri a Guerra Fria, que terminou em 89, é um bom exercício. Agora, eu recomendaria o seguinte: parem de tentar classificar as ideias e passem a entendê-las. Parem de colocar as pessoas em caixinhas e pensem em outras questões. Parem de usar discursos com adjetivos prontos e passem a pensar de forma contraditória, como muita gente que simplesmente se classifica de esquerda ou de direita, na verdade, não sabe o que são essas posições. Muito bom. Leandro Carnal, batendo esse papo, a gente já vai ter que encerrar logo mais. Uma última pergunta ou comentário, Biratã Brasil? Eu tenho uma curiosidade. Qual seria o assunto, aquele mais íntimo que você gostaria realmente de tratar na coluna? Aquele que te daria plena felicidade particular? Bom, a minha felicidade seria um dia fazer a análise do fim definitivo da corrupção no Brasil. Esse é um desejo no campo da utopia. Mas eu gosto muito dos temas ligados à cultura e à religião. Não tenho a mesma competência para tratar de economia, então gosto muito dos temas ligados à cultura e à religião. E gosto de ter sido chamado para falar aos domingos, porque é um dia que as pessoas leem o jornal com mais vagar. E sinto uma responsabilidade enorme de entrar nas casas das pessoas ou nos seus computadores e estar lá com a minha ideia. E peço sempre essa licença e peço sempre desculpas prévias se alguém se sentiu ofendido, porque isso jamais será a intenção, mas eu quero sempre que todos nós, eu inclusive, saiamos da nossa zona de conforto, inclusive sobre temas culturais e temas religiosos, que eu quero tratar bastante. Corre o risco, professor, nas suas palestras, na maneira agora que você tem comunicado mais, as pessoas enxergarem no senhor uma expectativa de autoajuda, assim, de um guia comportamental, de qual é o segredo da felicidade, por exemplo? Isso é muito forte, isso já existe, mas correm riscos piores do que a autoajuda, que seria mais ou menos uma tentativa de guias de vida ou de felicidade, desde que na década de 30 foi lançado o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mas eu lhe assusto com o que está ocorrendo, é talvez um pouco mais grave do que apenas autoajuda. Numa fila de autógrafos há mais de um mês em Campinas, lançando um livro, uma mãe trouxe uma criança para eu pôr a mão na cabeça. Isso é mais grave que a autoajuda. Agora estou atendendo também como abençoador de crianças. Pastor Carnal. Pastor Carnal, bispo Carnal, padre Carnal, que está agora conferindo poder e graça às crianças, né? Então, e aí eu perguntei para ele, mas como assim colocar a mão? Não, que se eu colocasse a mão, acho que uma tentativa de osmose, de bênção indireta, de capacidade. Então, isso para mim, essa metafísica é mais grave do que a autoajuda, porque pedir conselhos sobre a felicidade eu posso dar, até porque eles são tão válidos como nenhum outro ou qualquer outro. Muito bom. Então a partir deste domingo, quer falar qual é o tema da coluna inaugural ou deixa na expectativa? O tema é uma narrativa sobre as minhas dúvidas na aceitação, as minhas dúvidas ao aceitar ou não a coluna, sobre a importância, sobre a liberdade que me deram e sobre o que eu pretendo ser e fazer. Uma espécie de profissão de fé a partida, um manifesto do que eu pretendo e posso ser cobrado no futuro por fazer. E agradeço muito esse convite honroso, porque realmente, quando eu entro numa instituição como a Unicamp, do qual me orgulho muito de ser professor, ou o Estadão, eu entro numa instituição muito maior do que eu. Então, tem que um pouco baixar a cabeça na catedral e entender que há algo muito anterior a você naquele lugar, né? Que você não é o centro apenas. E me deram liberdade absoluta, ou a metáfora que eu vou usar na coluna, me garantiu o diretor que o Estadão apenas oferece o patíbulo à base de madeira, a forca é minha, ou seja, eu sou livre para morrer com o meu próprio texto. E demais, ele está contando aqui para a gente que toca piano, né, Alberto? Foi também isso. Eu me formei em piano e estava aqui lamentando que aos 53 anos os dedos estejam cada vez mais duros, enquanto o resto não responde da mesma forma ou na mesma consistência, né? Então, terei inclusive sábado a chance de tocar com alguns jovens músicos carentes que estão num projeto aqui junto com a Filarmônica de Viena, né, no interior de São Paulo. Que legal, poder te assistir, é isso? Não é, não sou mais tão corajoso e nem e não é tão aberto. Passo a passo, uma semana no Estadão, a outra me lançando como pianista, né? Na Rádio Dourada a gente tem um piano, hein, professor? Já a gente leva lá, hein? Logo é o próximo passo. É bom lembrar também, Manu, que o Leandro vai ter um blog. Que legal. Com o nosso, no portal Estadão. Então
Então, não só as colunas semanais, impresso, mas o leitor terá a chance de lê-lo mais diretamente pelo blog. Sensacional, muito bom. Professor, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Aqui à Rádio Estadão. Eu queria terminar com aquela... E a rádio quando vem, hein, professor? Depois de blog, jornal, falta só a rádio. Né? Olha, tudo depende, vamos dizer uma coisa neutra, de agenda. Então tá bom, já a gente empurra ele para dentro do estúdio. Obrigado, viu, professor? Nada, um bom dia. Obrigado, Biratã. Obrigado também. Legal. 11 horas e 58 minutos e com essa entrevista a gente encerra aqui o Estação Urbana de hoje, desta quinta-feira, 21 de julho de 2016. Na sequência, depois do intervalo, vem aí o Estadão Esporte Clube, não perca. Informações e fatos que metem. Às 11h59, a gente teve um pequeno problema no nosso intervalo comercial para encerrar aqui o programa, mas dentro de instantes a gente vai conseguir encerrar. Agora sim, vamos lá. Ó. Então, ó, fica aí, inclusive na TV Estadão, que temos na sequência o Estadão Esporte Clube também transmitido no YouTube. Não perca. Você ouviu Estação Urbana. De volta amanhã, às 10 da manhã, na Rádio Estadão. Queridos ouvintes degustadores, amigos, amantes de sabores e sons, eu sou Manuel Beato e gostaria de convidá-los para conhecer a minha adega, a Adega do Beato. Eu espero vocês todos os dias na programação aqui da Rádio Estadão com dicas de como valorizar, apreciar e desfrutar um bom vinho. Adega do Beato, de segunda a sexta aqui na Rádio Estadão, a rádio de quem quer saber. Beijos e brindes a todos. Um inverno como você nunca viu em Campos do Jordão. Arena Banco Original, J Quest, Nando Reis, Os Paralamas do Sucesso, Frejá, Preta Gil, Elis, a Musical e muito mais. De 8 a 31 de julho, shows, festas, teatro, cinema, gastronomia e você curtindo o melhor inverno de Campos. Acesse arenabancooriginal.com.br, confira a programação e os benefícios exclusivos para clientes. Arena Banco Original, nunca foi tão bom gostar de Campos. Um detalhe faz tudo ficar diferente. Por isso quem é Santander Select não costuma mais como antes de ser cliente. Tem um gerente de relacionamento e outro só de investimento. É atendido por quem decide no fim de semana, a qualquer momento. Recebido em agências bilíngues em 12 países que ajudam até a quem perder um documento. Tem acesso a fundos globais para poder aplicar e cartão Black e saque em dólar no caixa eletrônico quando for viajar. São só detalhes, né? Até você usar. O que a gente pode fazer por você hoje? Santander Select. Quer saber? Rádio Estadão. A democracia garante a igualdade de todos. No país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida.